Você já deve ter ouvido falar do efeito Dunning-Kruger. Se não, eu vou te contar um pouco a respeito. Dunning-Kruger foram dois pesquisadores da área da psicologia que identificaram um comportamento muito curioso a respeito daquelas pessoas que sabem pouco. Aquelas pessoas que sabem muito pouco sobre muitos assuntos. Elas tendem a acreditar que sabem muito. Infelizmente, aquelas pessoas que sabem muito pouco sobre algum assunto, justamente por dominarem muito pouco a várias áreas do conhecimento, passam a acreditar que dominam aquele assunto com maestria, visto principalmente que hoje, no mundo da internet, do conhecimento virtual, basta você dar uma googada, basta você colocar no Google que é fácil você encontrar qualquer coisa. As pessoas estão progressivamente confundindo informação com conhecimento. Por isso, eu gostaria de rapidamente falar sobre algumas características que os filósofos apontam como da pós-modernidade, ou que o Bauman chamaria de modernidade líquida também. Ou seja, a ideia de que a única certeza é a incerteza e um comportamento massivo de negação do pensamento científico. O pensamento científico que foi, sobretudo, estruturado e consolidado ao longo do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, começa a ser questionado por alguns, baseados inclusive na própria ciência, com a ideia da teoria da relatividade. Já que tudo seria relativo, a ciência também teria sido relativa. E no final do século XX, estoura o movimento de questionar a própria ciência. Estoura o movimento de questionar aquilo que nós temos certeza que é comprovado. Ou seja, a Terra não é plana, mas uma série de pessoas, infelizmente, hoje atestam essa possibilidade. Inclusive, em 2004, surgiu um movimento oficial, o movimento Terra Plana nos Estados Unidos, também existente no Brasil e em vários outros países do mundo, inclusive financiado por pessoas ricas. Assim também é um movimento anti-vacina. Algumas pessoas acreditam que a vacina é uma maneira do governo manipular o comportamento das pessoas. Assim também é o movimento nazismo de esquerda. Uma série de pessoas, principalmente no Brasil, começam a atestar que, na verdade, o nazismo teria sido um movimento da esquerda e não da direita. Passaram, inclusive, a vergonha de ter que assistir um movimento de vídeos da própria embaixada da Alemanha explicando por que o nazismo, na verdade, é um movimento de extrema direita. Um vídeo construído por historiadores alemães, inclusive. Na verdade, os brasileiros, mesmo assistindo vídeos, continuaram contestando a ideia de que, na verdade, o nazismo é sim um movimento que sempre foi de direita. Ou seja, estamos vivendo uma época cada vez mais voltada, infelizmente, por negar a veracidade do conhecimento científico. A ideia de negacionismo do pensamento científico. A ideia está, infelizmente, cada vez maior, a ponto, por exemplo, de voltar algumas doenças até então praticamente erradicadas devido ao comportamento das pessoas se negarem à vacinação. A ideia de que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com teorias conspiratórias do que com a própria ciência, infelizmente está sendo uma ameaça à qualidade de vida de milhares de pessoas. Então, aqui fica um apelo para que você valorize o seu professor. Hoje, infelizmente, ter acesso à informação não significa ter acesso a conhecimento. O conhecimento é a articulação de dados científicos com a ideia de, na verdade, produzir um conhecimento de mundo, com a ideia de produzir uma experiência a respeito da realidade, para que você tenha um pensamento crítico diante dessa informação. O conhecimento é um convite ao pensamento crítico. E sim, um convite ao questionamento, um convite a você criticar a realidade, um convite a você pensar sobre, sim, a ciência pode estar errada. O problema é que quando você quiser provar que a ciência está errada, você também tem que provar. Quando você quiser atestar aquilo que você declara, você também tem que provar, você também tem que mostrar que o que você está afirmando tem provas cabais. A ciência é construída justamente de crítica. A ciência é construída justamente de pensar novamente todos os seus fundamentos. Mas isso só pode ser feito a partir do momento que você apresenta provas. A partir do momento em que você apresenta provas que todos reconheçam como provas legítimas. Então, movimentos como Terra Plana são apenas movimentos de conspiração.
Movimentos como o nazismo de esquerda são apenas movimentos de conspiração. Nenhum historiador em sã consciência diria que o nazismo foi um movimento da esquerda. Então é muito importante valorizar a figura do professor justamente nesse mundo da pós-modernidade ou da modernidade líquida. É muito importante valorizar a figura de quem está buscando te entregar um pensamento crítico, de quem está buscando te entregar conhecimento e não apenas um acumulado de informações.